Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Muito bem, nós vamos orar citando os Salmos 91. Vamos tirar força da fraqueza. O nosso Deus, Ele entra com providência, Ele te sustenta para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E nós estamos trazendo os heróis da fé, homens que provaram do poder de Deus, foram usados pelo Senhor. Eles manifestaram a glória de Deus na sua geração. Agora é a nossa vez. E você não vai fugir da missão. Você não vai desistir. Você não chegou até aqui para desistir. Não, você enfrentou muita coisa. Deus te deu diversas vitórias. E não vai ser agora que o Senhor vai desamparar você. Fique firme. É uma alegria receber você. A nossa conexão não é por acaso. Deus tem propósito na nossa união de fé. Vamos seguir juntos. Você pode contar com as minhas orações. Você que está chegando aqui no canal, no devocional, você pode contar com a minha oração. Eu quero adotar você na minha cobertura espiritual. Eu oro diariamente, eu clamo a Deus. E o nosso devocional é diário, porque a batalha é diária. Você não se alimenta apenas 2 vezes por semana, 1 vez, 5 vezes, né? Nós nos alimentamos diariamente. Se o nosso corpo necessita do alimento para ter saúde, o nosso espírito também necessita do alimento espiritual. É isso que nós vamos oferecer para você no devocional, o alimento espiritual para a sua alma. Glória a Deus. Nós vamos também fazer a oração. Estamos agora em campanha de oração citando os Salmos 91. Nós vamos trazer nessa campanha de oração exemplo de pessoas que foram usadas por Deus. Hoje vamos meditar no trecho do livro de Jó. Jó, ele é bem conhecido, um personagem bem conhecido da palavra de Deus. Jó foi duplamente honrado por Deus. Todos nós gostamos de meditar nas promessas do Senhor. É muito bom. Mas é mais importante do que a gente saber do que Deus tem a nos oferecer, é saber o que Deus exige de nós. Porque a parte de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Porque Deus é fiel para cumprir a parte que Ele prometeu. Agora, para que o Senhor cumpra as promessas, nós precisamos também saber o que Deus exige dos servos. O que Deus espera dos filhos? É muito importante a gente saber disso para que a gente possa, então, obedecer ao Senhor. E para que a palavra de Deus se concretize na nossa vida, nós devemos, então, saber o que Deus espera de nós. Aqui eu separei 4 características de um servo do Senhor. Você cumprindo essas 4 características, você será duplamente honrado como Jó foi honrado. São 4 características que Deus cita a respeito de Jó, um herói da fé. Então vamos meditar. Aqui no livro de Jó, capítulo 2, no versículo 3, eu vou ler um trecho do versículo. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Agora ele fala a característica, né? Então ele fala com Satanás aqui, que é o acusador. Você sabe que a palavra do Senhor diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor, como um leão, esperando uma oportunidade para nos devorar. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, certamente seríamos devorados. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Daqui, então, o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Agora vamos às características. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que Deus ele espera de um servo. E Jó foi um exemplo. Quando você vê o resultado da vida de Jó, você tem que ver o que ele apresentou a Deus para alcançar o resultado que ele teve. Ser duplamente honrado. Veja só, aqui ele diz íntegro. Íntegro quer dizer que ele era inteiro de Deus. Você não pode ser de Deus apenas no templo. Você não pode ser de Deus apenas em determinados lugares. Ele poderia ser parcialmente de Deus. Você não pode ser parcialmente de Deus. Você deve ser de Deus por inteiro, íntegro, inteiramente de Deus. Você deve ser de Deus por completo. E Jó era um homem inteiro de Deus. Inteiro, não importa se na escola, no trabalho, na família, na rua, no supermercado, na farmácia, na igreja, em todos os lugares você deve ser de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Então é uma característica de um servo, é isso que Deus espera de um servo, do filho, integridade. Agora outra característica, segunda, reto. Esse herói da fé, Jó, ele era reto. Quando o Senhor fala com Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus fala para ele, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ser reto é você não ser desequilibrado. Isso implica em equilíbrio. O Senhor quer que você ande por caminhos retos, não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não seja desequilibrado. Seja contínuo, constante. Não se canse. Não pegue atalhos. Não tem atalhos. A rota, o caminho que Deus determinou para os servos é caminho reto, sem desvio. Então, o servo de Deus, ele deve andar por caminho reto. O caminho atalho é, por exemplo, quando Deus coloca no teu coração para você ser próspero, Satanás apresenta um caminho mais fácil. Ele apresenta oportunidades e você deve estar atento. Identificar rapidamente quando uma proposta não provém de Deus. Aí você renuncia àquela facilidade, porque o teu caminho é reto. Se você passa uma fase no casamento difícil, uma fase onde você não está se entendendo com a tua esposa, e a esposa não se entende com o marido, então Satanás ele pode apresentar uma outra pessoa que aparentemente te agrada. Daí você não vai desviar o teu caminho. Você vai manter com a esposa. Você vai manter a família. Você poderia pegar outro caminho. Você não desvia. Você anda por caminho reto. Retidão. Outra característica do servo de Deus. Temente a Deus. Muito bem. Isso é muito importante. A palavra fala em Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor. Na prática, isso significa que você tenha seus desejos, os seus anseios, você tem as suas particularidades. Quando você tem o seu caminho, mas não conflita com a palavra de Deus, você segue. Se você tem um desejo particular seu, mas não fere a palavra, tudo bem. Mas quando você tem algo no seu coração que está contra a vontade de Deus para a sua vida, você abaixa a bola. Aí você
com temor, você diz: que seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. Você teme a Deus, você dá um passo atrás. Você não avança. Você não é escravo dos seus desejos. Não, você domina o seu desejo, sabendo que a palavra final vem de Deus. Você respeita a palavra, você está atento à vontade de Deus, então você dá um passo atrás. Isso é temor. Você sabe que quando chega o teu limite, no sentido de você não ferir a palavra, então você teme a Deus. Diante de uma encruzilhada, onde está o teu caminho e o caminho de Deus, você opta pelo caminho de Deus. Isto é temor. Isso é temor. Você sabe que a palavra final vem do Senhor. Muito bem, e Jó tinha esta característica. Ele temia a Deus. Ele era sábio, e você deve praticar esta sabedoria. Ainda que não faça sentido, porque de fato, uma pessoa, quando ela vai decidir por agradar a Deus, jamais ela pode pedir um conselho para o ímpio, porque o ímpio não vê sentido no caminho de Deus. Então, teme a Deus. Outra característica. Uma outra característica aqui importantíssima é que ele desviava do mal. Veja bem, amados, não pode brincar. Não subestima a astúcia do maligno. Quando você perceber o mal se aproximando, não brinca. Desvia do mal. Porque tem pessoas que brincam com a fé. Então o servo prudente, ele percebe o mal se aproximando, então ele não quer nem saber. Ele desvia o caminho dele do mal, da maldade, da malícia, da perversidade. Então você tem esse coração, você deve ter esse coração, essa prudência de desviar da aparência do mal. Se você é tentado, então você não vai pagar para ver. Você vai fugir. Lembra de José? A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, tentou agarrá-lo. Diz a palavra que ele saiu correndo. Ele não falou talvez, quem sabe, não sei. Ele correu. Ele fugiu do mal. Então você deve fugir, essa expressão, fugir, porque a salvação é preciosa. O que você tem a perder é muito grande para você brincar, para você ficar no talvez. Então desvia do mal. Não brinque com a sedução do maligno. Não brinque com a sua salvação. Deus entregou para você a palavra de Deus. E você deve valorizar, guardar a palavra no seu coração. É a tua riqueza. Você não deve andar exposto de qualquer jeito. Não. Se você tem algo valioso, você não vai andar expondo para o perigo, para a ameaça. Você vai guardar de todo o seu coração. Então, se você guarda o ouro, o dinheiro, se você guarda o carro, a casa, até mesmo a família, muito mais você deve guardar a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Fazendo assim, seguindo essas 4 características de Jó, então você vai ter também o cumprimento da palavra de Deus. Deus vai honrar você duplamente. Jó teve tudo em dobro, porque ele era um homem fiel. Vamos repetir então? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é as características de um servo do Senhor. Então, a gente deve se preocupar em saber o que Deus quer da gente. Nós sabemos que Deus é fiel, que Deus tem promessas para todas as áreas da nossa vida. É maravilhoso saber disso, mas a gente deve então investir em saber o que Deus quer da gente. E o que Deus pede de cada um de nós é executável. Deus não pede nada que você não possa realizar.
nada que não está no teu alcance. Portanto, amados, coloca esses 4 pontos importantes para você cumprir, para você obedecer a Deus e ser duplamente honrado. Aleluia, glória a Deus. Vamos então preparar o nosso coração para citar o poderoso Salmos 91. Nessa batalha espiritual, você vai colocar em fuga o exército estranho. Aquilo que não provém de Deus vai bater em retirada da sua vida, porque você é um servo do Senhor. Aleluia. Prepara o teu coração. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, Pai, com inteireza de coração, com devoção, com sinceridade, Pai, com reverência, com temor. Ah, Deus, muito obrigado, Pai, por revelar a Tua palavra, por nos ensinar como Te agradar, como Te servir, como se comportar diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela ministração, Espírito Santo. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos um flagrante diante de Ti. Não podemos esconder o que há dentro do nosso coração, o que há dentro do nosso interior. Nós apresentamos a Ti, Pai, como nós estamos. Espírito Santo, molda um novo homem, uma nova mulher, como um barro na mão do olheiro, Pai. Oh Deus, se tiver uma rachadura nesse vaso, uma imperfeição, quebra, quebranta e faz de novo, Deus. Refaça até ser um vaso perfeito. Alguém, meu Pai, separado, santificado para Te servir, para que o Senhor honre essa pessoa duplamente, assim como o Senhor fez com Jó. Jó foi duplamente honrado. Tira a vergonha, Pai, a humilhação dessa pessoa. Oh Deus, coloca ela no lugar de destaque. Oh Pai, vai fazendo uma mudança de cenário, uma mudança na vida dela, Pai, em nome de Jesus, porque ela está atenta à Tua voz, ó Deus, à Tua direção. Ela aceita a palavra, ela dá um passo atrás, ela não vai avançar na rebeldia, na desobediência. Não, meu Pai, o Senhor está ensinando, está moldando o coração dela, está disciplinando. Nós aceitamos a disciplina do Senhor. Meu Pai, há uma renúncia, a renúncia da rebeldia, a renúncia da velha vida,
de uma vida em trevas, Senhor. O Senhor nos chama para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Rei. Nós viemos a fim de proclamar as virtudes do Espírito Santo. Coloca as virtudes do Senhor, Pai, no interior dessa pessoa, da tristeza para a alegria, aleluia. Oh Deus, da incredulidade para uma fé inabalável, da fraqueza para o poder do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, manifesta a Tua glória, Pai. Deus, em todos os caminhos dessa pessoa, que ela possa Te reconhecer, que ela possa enxergar a Tua grandeza, meu Pai, e que a vida dela seja um exemplo de fé, um exemplo, um testemunho vivo aqui na terra. Agora é a nossa vez, meu Pai, de ser referência. Então ensina essa pessoa, meu Pai, a ser íntegra, reta. Oh Deus, ensina essa pessoa, meu Pai, a ser temente a Deus e se desviar do mal. Livra de toda tentação, frustra a armadilha contra a vida dela, Pai. Toda armadilha seja frustrada. Sim, meu Pai, todo laço seja cortado e que ela avance para o tempo de promessa, o tempo de cumprimento da promessa, Pai. O tempo de crescimento, o tempo de prosperidade, o tempo de livramento. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta essa pessoa, fortalece, ó Deus, porque ela confessa a sua palavra, ela declara a sua palavra, põe em fuga o estranho, põe em fuga, meu Pai, tudo que não provém do Senhor, as enfermidades, o vício, as brigas, as contendas, ó Pai, o divórcio, a separação, a facção, tudo que não provém de Ti, Pai, que não prospere na vida dessa pessoa. É que eu te peço, Espírito Santo, de todo o meu coração, entrego essa vida em Suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.